Salmo 145, versículo 4 e o 5. Uma geração louvará as tuas obras, louvará ou anunciará as tuas obras a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Queridos, estamos diante de um texto, estamos diante de uma realidade, de um cântico escrito, composto pelo rei Davi. Quando nós, segura o teclado por um instante, quando nós analisamos o contexto, ele está falando de forma geracional, que é o projeto de salvação. Quero pedir a vossa paciência, serei sucinto, até porque eu vou ter que estar às 1h30 da manhã no aeroporto de Maceió, mas serei objetivo e sucinto, mas objetivo. Quando nós analisamos o projeto de salvação, é interessante as maravilhas que Deus fez para resgatar o ser humano. Se nós analisarmos o contexto bíblico, do capítulo 1 ao capítulo 11 do Gênesis, nós vamos encontrar a criação do ser humano, o ápice da criação de Deus, a sua queda e o recomeço. Quando nós analisamos a Bíblia em termos de capítulos, são 1189 capítulos. Então só 11 capítulos destes relata a nossa criação e a nossa queda e a decepção. Implica-se a dizer que mais de 99% em capítulos da Bíblia está voltado para o resgate e a salvação do homem caído. Quando nós analisamos em termos de versículos, a Bíblia contém, dependente, mas arredondando, 31.100 versículos, e destes só 299, arredondando 300 versículos, corresponde até o capítulo 11. Então, tanto na ótica de capítulo como na ótica de versículo, menos de 1% conta a nossa história decepcionante. Isso implica dizer que a Bíblia em 99, algo fala de um projeto de salvação. Observe que a partir do capítulo 12 começa um projeto de resgate da alma caída, aonde Deus propõe a Abraão deixar a sua terra, deixar a sua parentela, para um projeto, para uma terra que ele mostraria. A Bíblia diz que a partir daqui há um objetivo: abençoar todas as famílias da terra por meio de um projeto que Deus põe em prática para anunciar ao homem caído o seu amor, a sua majestade, a sua magnificência. Então, a partir daqui, diz Mateus no capítulo 1, versículo 17, que Deus insiste no projeto da salvação, e no primeiro período ele acredita e investe em 14 gerações. A Bíblia diz que Abraão e a sua descendência vai protagonizar o projeto de salvação. É quando a Bíblia mostra os protagonistas de 14 gerações. Observem que Mateus diz que de Abraão até Davi, Deus acredita e levanta 14 gerações para anunciar a sua grandeza ao mundo. Observem que no final dessas 14 gerações termina com decepção, quando o projeto evangelístico chamado Israel decepciona Deus e termina no capítulo 4 de Samuel, versículo 22, sem a glória, sem a presença de Deus.
e Cabote, lá se foi a presença, a glória de Israel. Então Mateus diz que Deus não abre mão de buscar o ser humano caído. Então diz Mateus que de Davi o cativeiro vem mais 14 gerações envolvida em anunciar as grandezas de Deus. Então, quando nós chegamos no capítulo 7 de 2 Samuel, capítulo 5 de 2 Samuel, Davi é coroado rei sobre toda a casa de Israel. Agora Davi vai protagonizar, vai liderar o projeto de salvação na ótica da gestão. Então diz a Bíblia que no capítulo 6, Davi já tem conquistado no capítulo 5 uma base para estabelecer o projeto Jerusalém. Agora Davi vai ter o desejo de elevar um templo a Deus, e Deus não permite. No capítulo 7, então Deus dá resposta a Davi acerca da sua descendência. Capítulo 7 de 2 Samuel, a partir do versículo 12, disse Deus a Davi: quando teus dias chegar ao fim, ou quando tu morreres, eu levantarei um da tua descendência, e esse erguerá um templo ao meu nome. Então disse Deus: se ele errar, eu vou castigá-lo com vara de ferro e com castigo de homem, mas o meu amor e a minha benignidade não tirarei dele, como eu fiz com Saul, que tirei diante de ti. E com a tua família, com a tua descendência, estabelecerei uma aliança para sempre. Então Deus promete à geração de Davi que vai estabelecer, através da sua geração, uma aliança eterna. Então, dentro destes patamares, é um salmo, é um cântico que Davi traz de forma geracional. Veja que o próprio Davi, ainda respirando, ele compõe este hino. Ele diz que uma geração vai anunciar à outra geração as grandezas, os feitos maravilhosos deste Deus. Então Davi morre, mas deixa este hino que não parará de cantar ao Senhor pelos atos maravilhosos que Deus vai fazer. Então observem que na descendência da promessa vem Salomão. Salomão, na ótica humana, é um projeto inacreditável, é um projeto que foge da racionalidade humana, pois é sem crédito, porque é filho de um fracasso. Salomão nasce fruto de um adultério, mas Deus diz: vai ser ele. Ou seja, não importa o que digam, não importa o que achem, quem faz sou eu e quem escolhe sou eu. Então Deus pega Salomão e o coloca no lugar de seu pai Davi. Então Salomão vai protagonizar o projeto de salvação. Observem que é ele que provoca Deus a descer de forma perpétua na terra desde a queda de Adão. Quando ele constrói o templo, ele constrói com tanto amor, com tanta maestria, que o próprio Deus declara a sua felicidade. Segundo as Crônicas 7:16, disse Deus que a partir de agora os meus ouvidos estarão abertos todas as orações que fizeres neste lugar, e os meus olhos daqui não sairão perpetualmente. Então observem que de forma geracional o nome de Deus vai ser glorificado, e agora através da dinastia de Davi. Então tem mais 14 gerações que iam anunciar, que Deus escolhe para anunciar a sua grandeza ao mundo, ao homem caído. Então Salomão vai protagonizar, mas perde o foco do evangelismo, perde o foco do projeto e do seu objetivo. Então Salomão, por interesses políticos, diplomáticos e econômicos, ele quebra a aliança com Deus. Ele faz aliança com reis que não era para fazer, e tem casamento com quem não era para casar. Então Deus se entristece e Deus diz que vai dividir o projeto. Então, mas ele acredita, por amor à aliança que fez a Davi, ele não vai
tirar da mão de Salomão. Mas quando seu filho Roboão assume, o projeto se racha. Observe que Deus vai levar 10 tribos para o norte e só 2 tribos dá continuidade à descendência de Davi. Judá fica em Jerusalém. A partir daqui nós vamos encontrar altos e baixos no contexto da geração de Davi, porque por meio de Roboão vem a decepção. Mas a Bíblia diz que Deus acredita em 14 filhos da descendência de Davi. Por isso que Mateus diz que agora de Davi ao cativeiro vão vir mais 14 gerações: Davi, Salomão, Roboão. Aí você vai ver que vem Abias, vem Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias e Jeconias. E estas 14 gerações perdem o foco missionário. A ordem era no cântico de Davi que esta geração ia anunciar a geração futura quem era este Deus e o seu amor pelo homem perdido. Então termina a geração de Davi decepcionante, a ponto que o templo que Deus disse que ia morar eternamente, a sede do projeto de evangelismo, é queimada, segundo Jeremias 52, 12 e 13. Nabuzaradã entra no templo, entra em Jerusalém e queima a casa de Deus e queima toda a base missionária. Então o projeto que era de forma geracional anunciar as grandezas desse Deus, ele perde e termina com a presença de Deus roubada e sem relacionamento. Então observem que aqui termina na ótica da monarquia a descendência de Davi. Até aqui o último em apreço vai ter os olhos vazados e vai ser levado como escravo para a Babilônia. Decepção total. 70 anos sem o projeto de evangelização. Então depois de 70 anos Deus junta as tribos do norte com as 2 tribos do sul e une de novo, e vai fazê-lo voltar para onde não tinha mais como acreditar dar certo. Mas diz a Bíblia que no meio do lixo, o projeto, a sede missionária, no meio da decepção, no meio do monturo, no meio da vergonha, havia ainda um pregador pregando no meio do monturo. Um pregador que tinha tudo para não pregar, recusou a proposta excepcional de Nabucodonosor de vir para a Babilônia não como escravo, mas como convidado especial. Mas ele diz: eu não posso ir, vou ficar em Jerusalém. O mensageiro disse: mas aqui só tem bagulho, só tem entulho, só tem miséria e só tem vergonha. Vai começar a pregar o quê? Ele diz: vou continuar pregando que ainda há esperança para o projeto. O projeto não terminou. Jeremias continua anunciando as grandezas de Deus. Agora 70 anos depois, Deus traz o projeto de volta, e ninguém acreditava. Até as pessoas alvos gentios diziam: não tem mais jeito. Mas agora eles vê o projeto voltando com os instrumentos louvando a Deus. Por isso que o Salmo diz que aqueles que estavam distante por trás das montanhas, as nações, os pagãos, os alvos do projeto, ficaram maravilhados e diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso que o projeto compõe um hino no Salmo 126. Quando Deus restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro, parecia um sonho. Quer dizer, a gente nem mesmo acreditava mais, mas a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo. Então se ouvia dizer entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, e é por isso que nós estamos alegres. Observem o que Deus faz no projeto, mas não volta mais dinastia. A dinastia de Davi ficou no cativeiro a sua história. Quem vai liderar o projeto agora são sacerdotes e são reis. Aí vem o período de quase 400 anos antes de Cristo. O projeto, porque diz Mateus no mesmo 1,17, que Deus não desiste
existe. Ele diz que depois do cativeiro, Deus vai levantar umas 14 gerações para anunciar o seu poder. É por isso que Mateus diz que depois do cativeiro, Deus gerou, ou seja, no contexto da dinastia, mesmo sem reino, mesmo esquecido, então Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúda, Abiúda Eliaquim, Azor, Azor gerou a Zadok, Zadok gerou Aquim gerou a Eleazar a Matã a Jacó, e Jacó a José, que foi marido de Maria. É aqui no contexto que agora mais de 500, quase 1000 anos se passaram, e mais de 500 anos se passaram, e a dinastia de Davi não estava mais em foco. Então, quando nós chegamos já no começo desta última geração, as 14, e foi decepção, porque veja que Lucas escreve que no tempo que Tibério César era o imperador e Pôncio Pilato governador da Judeia, Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Então ele cita os governadores das 5 regiões mais importantes, que o filho de Herodes era rei, era governador da Galileia, e o outro da Idumeia, aonde ele apresenta Traconites e 5 regiões que estavam em volta do projeto. Aí ele diz que neste período a corrupção tomou conta do projeto. Aí agora, para cumprir o que o profeta Malaquias profetizou, vem João Batista profetizando para o projeto: arrependei-vos, voltem a Deus, porque ele tem coisas maravilhosas. Então é aqui que quando a corrupção toma conta, quando se pensava que a dinastia de Davi não ia mais comandar o projeto, aí Deus faz coisas grandes. Então é que Lucas diz no capítulo 1, versículo 26, que o anjo Gabriel vai ser enviado a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Porque olha a contrariedade do gênero. O Galileia era desprezada em Jerusalém, a religião não acreditava na Galileia, muito menos em Nazaré, por conta da proximidade com os gentios. Galileia dos gentios, ou seja, junto fronteira com a Sírio-Fenícia. Então os do sul dizia, a religião dizia: há muito gentio entre os judeus na Galileia, nunca vai ser ninguém que preste dali não vem nada bom que possa dar certo. Aí Gabriel desce aonde? Não vai para Jerusalém, ele vai para o interior, aonde o projeto do GPS não pegava Nazaré, aonde ninguém acreditava. Ele vai, e diz Lucas, ele aparece a uma moça da casa de Davi, juntamente, que já era desposada com um homem da casa de Davi chamado José, e o nome da moça era a Virgem Maria. Então Gabriel chega lá e faz uma proposta de assumir o projeto na promessa de Isaías, porque Isaías 11 diz que do tronco de Jessé nascerá um rebento e ele vai florescer. Então agora vem o anjo Gabriel e vai dizer: salve, salve, agraciada, o Senhor é contigo. Olha a dificuldade, porque ela era inexperiente, ela tinha cerca de 15 a 16 anos, segundo alguns historiadores. Na religião e na cultura tinha tudo para não dar certo. Por quê? Porque a menina judia, quando nascia uma mulher na família judia, ela já era tido como segunda categoria, diferente do nascimento do homem. Então quando a menina completava 6 anos, a mãe ia ensinar a ela o Beit Talmud, ou seja, Beit casa, Talmud instrução, ensinamento. Então a mãe pegava essa menina, catequizava a mente dela
Para quê? Para com 12 anos entregar a ela ao marido como uma boa esposa, como uma dona de casa infalível. Então ela falava da lei, aprendia os alimentos puro e impuro, e aprendia a ser fiel como uma dona de casa. Com 12 anos a família já podia comprometer ela matrimonialmente. Então veja que Maria foi criada no judaísmo. Quando ela completa 12 anos, ela está pronta, partindo deste pressuposto. Com 14 anos, José assume a responsabilidade matrimonial, porque a palavra desposar no original já é esposa. Por exemplo, eu estou aqui, pastor Eurico, me permita reverenciando. Por exemplo, se eu tenho um filho, ele tem uma filha, aí eu comprometi ela com o meu filho, ele comprometeu com meu filho. Então o meu filho, quando perto de atingir a maturidade, vem ao pai e paga o dote da moça. Quando ele paga o dote, ela já é desposada, já é esposa dele, mas sem intimidade, não tem relacionamento, esperando o dia total da maturidade e ele preparar o lugar para ela. É esposa, mas ainda não tem relacionamento. Então Maria agora é impactada por uma saudação inédita: salve, salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela se desnorteia: que saudação é essa? Eu nunca ouvi isso. Se desespera. Gabriel diz: calma, Maria, se aquiete, você achou graça diante de Deus, você foi agraciada. Mas por quê? É que no teu ventre vai nascer um menino. Em outras palavras, Maria, você foi selecionada por Deus para organizar o projeto da salvação. 14 gerações já passaram, mas decepcionaram. Então Deus agora resolveu investir o melhor na salvação do ser humano. O santo que vai ser gerado no teu ventre vai ser chamado Filho do Altíssimo, e ele vai ser grande. Maria